Irmãos, vamos começar nossa reunião, nosso estudo. Então, nós vamos pedir para a nossa companheira Rosalva fazer o evangelho e depois, não vos afadigueis, né, pela posse do ouro, do capítulo 25, o item 9, não vos afadigueis pela posse do ouro. Aí depois, Rosalva, você faz a oração, tá bem? Tá ok. Então, pode começar. Pois é, eu vou fazer o evangelho primeiro, depois a oração, ou vou fazer a oração primeiro? Primeiro o evangelho, que aí ele prepara, a gente fica bem, né? Tá ok. Eu vou ter que usar uma mão só aqui, porque para manter a posição, tem que segurar o telefone. É do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. No item 9, não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo de 9 a 15. Quando a gente, no caso aí, quando fala que sacudir a poeira, não quer dizer uma revolta de não ficar naquele ambiente, de sair dali mal-humorado. Quando a gente for rechaçado, quando a gente for maltratado, não vale a pena a gente apedrejar, discutir, justificar ou ferir, né? A gente fica, nesse caso, a gente fica colecionando mágoas, queixas, azedumes, e isso só nos faz mal e prejudica o nosso espírito na caminhada evolutiva, né? A poeira das sandálias que o Cristo se referia, que a gente tem que bater os pés e sacudir a poeira, né? Não era sugestão de rebelar contra quem não nos recebeu bem, quem nos maltratou, não recebeu como a gente queria. Entretanto, Jesus se referia a simplesmente o pó que nós costumamos trazer quando alguém nos magoa, o pó que a gente guarda conosco das mágoas, de uma experiência difícil, a gente guarda uma poeira, né? A poeira da mágoa, a poeira do azedume, a poeira da tristeza, a poeira do desencanto, a poeira da lamentação, né? Do azedume, do orgulho ferido. Então, quando a gente entra num lugar que não é bem tratado, a gente sacode a poeira, que são esses sentimentos nefastos que prejudicam a nossa alma, atrapalham a nossa evolução. E semelhantes esses estados de espíritos que simbolizam o pó das nossas sandálias, né? Que nos cabe sacudir, tirar isso dos nossos pés, do nosso coração, e
que nos magoaram, né? Nós temos que eliminar essa poeira da nossa vida, que essa poeira da rebeldia, né? Do azedume, da discórdia, e nós vamos saber transmitir o amor do Cristo, que até hoje ele tolerou as nossas dificuldades, né? E as nossas deficiências, para a gente também saber suportar as dificuldades dos outros e realizar essa implantação da alegria dentro dos nossos corações, porque é essa poeira que nós não podemos carregar. Concorda, Márcia? Sim, plenamente. Só lembrando também que os nossos pés, né, eles são aquele polo telúrico, né, que a gente chama, né, é a nossa relação com a terra, nossos pés, né, Uhum. é ali que está toda a estrutura que absorve a energia da terra, do local onde nós estamos. Então, que é por isso que tem aquele, né, aquela coisa popular, né, olha onde você vai colocar seus pés, né? Presta atenção, você está botando seus pés. Porque onde a gente coloca os pés, a gente vai absorver aquela energia. Então, quando Jesus fala para sacudir a poeira, e quando a gente bate o pé assim, justamente essa energia, porque se a pessoa nos recebeu mal, né? Se ela não interagiu conosco, não, enfim, né, nos humilhou, não aceitou a palavra que nós fomos levar, né, Rosa? É. Não, há uma energia ali que nós podemos absorver, igual você falou, ficar doente, porque pelos pés que nós absorvemos energia de cura ou de doença. Uhum. Então, eu acho que Jesus também tá falando sobre isso, né, um pouco, é uma linguagem também figurada, mas que pode ser analisada assim também, né? É. E quando você bate o pé, você dispersa aquela energia. Exatamente. E deixa essa poeira para trás, que é a poeira da mágoa, porque a gente ficar magoado é a mesma coisa que tomar um veneno e esperar que o outro morra, né? Então, você fica magoado, mas não deve ficar magoado, carregar esse sentimento dentro do coração, né? Porque envenena, né? A mágoa envenena. Não é fácil. Quando alguém nos maltrata, a gente chegar num lugar que não é bem recebido e nos maltrata, a gente magoa. Vencer isso é preciso um esforço hercúleo, um esforço muito grande para poder vencer essa sensação de ser ressarcido, de ser empurrado, né, para fora daquele ambiente, né? E então a gente tem que vencer a gente mesmo, né? Perdoar as ofensas de quem nos fez aquilo, quem nos magoou, porque Jesus nos perdoa a cada instante. Então, nós estamos querendo nos espelhar no Mestre, nós temos que seguir por esse caminho, não é? Bom, então eu vou dar continuidade à nossa leitura. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Realmente nós não podemos, por exemplo, sair. Por exemplo, você saiu aí de Porto Velho sem nenhum recurso, você não vai conseguir chegar em Belo Horizonte. Não vou. Não vai. Então, isso naquele tempo era possível, que você pedia pousada. Agora não existe isso mais. Os tempos são diferentes, né? A gente tem que se prover dos recursos para poder
movimentar de um lugar para outro. E também nos preparar, porque nem sempre nessa movimentação de sair daqui para ali, nem sempre a gente é bem recebido. Tem lugares que a gente é festejado, tem outros que a gente é rechaçado. E em tudo existe uma segunda intenção, um envolvimento emocional, um envolvimento vibratório que nos tira do eixo, né? Você já viveu umas situações semelhantes, você sabe que às vezes a gente fica magoado com determinadas acolhidas que a gente não recebe, né? Então, a gente entender, perdoar e seguir os ensinamentos do mestre. E é o que nós estamos tentando, né? A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar. Então, às vezes, a gente tem que nos informar de onde a gente está pondo os pés. Não é todo lugar que a gente pode pisar. E, às vezes, a gente, naquele ímpeto de ser agradável, ou de querer transmitir uma ideia mais acolhedora, uma inovação, um concurso de alguma coisa que possa contribuir para aquele lugar que a gente está pisando, a gente não é bem recebido e nos agride, né? Ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, a gente reconhece as pessoas, os lugares, o ambiente, pela forma que eles nos recebem. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoasse, que se lhes impusesse que usasse de violência e de constrangimento para os converterem? Não, Jesus não ensinou isso, essa rebeldia da nossa parte. Não, mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Então, existe aquela situação em que a gente sabe que, se a gente insistir, a gente está dando pérolas aos porcos. Está insistindo com uma situação que não tem muito recurso, que não tem muito o que fazer. Para que eu vou impor a minha presença? Né? Eu sei, por exemplo, dentro da minha família, por exemplo, pessoas que não querem uma convivência. Eu tentei várias vezes uma convivência, não consegui. Agora eu respeito, a pessoa não quer, e eu também não vou querer. O que eu tenho que fazer nessa situação? Bater a poeira da mágoa dos meus pés, que eu pisei num lugar que não era bem-vinda, bater a poeira da mágoa dos meus pés, do ressentimento, da tristeza, e sair com os pés limpos, quer dizer, sair com a alma com leveza. Isso aí é uma questão de treinamento. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite, não. A gente vai tentando, vai treinando. O importante é a gente liberar a mágoa do nosso coração. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa.
Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então nós temos que pôr em prática os ensinamentos do Cristo. Não é, Márcia? Sim, é isso mesmo, amiga. Nós estamos, assim, realmente, né, muito distantes daqueles cristãos primitivos, né? Mas nós temos que voltar a... Nós estamos distantes, a civilização é outra, né? É. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que retomar o cristianismo primitivo no espiritismo. É. Eu me lembro, né, que no meu início na doutrina espírita, muito novinha, eu entrei no espiritismo. Então, me acostumei lá no Paraná, sempre que tinha algum encontro, alguma coisa, as pessoas, os espíritas, eles disponibilizavam suas casas para os peregrinos, né, que vinham de fora, os companheiros que vinham de fora para aquele encontro. Então, eles ficavam nas casas. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Quando eu entrei para a mocidade, tinha Ah, uns encontros que vinham de outras cidades e tinha aquela sequência de palestras, aqueles ciclos de palestra que tinha na mocidade, e nós recebíamos os jovens de outras cidades. Aí tinha aquela relação, quem pode receber? Ah, eu tenho acomodação para 2 moças. Ah, eu isso. tenho acomodação para 3 rapazes. Então, a gente recolhia. Agora, a gente não vê isso mais, né? É uma coisa incrível. Eu, lá aqui em Rondônia, né, nos primórdios, né, na Federação Espírita, eu dirigi a federação por 15 anos. Nós implantamos um encontro anual, né, encontro de trabalhadores espíritas, que aí não era só jovens, era trabalhadores em geral, do estado inteiro. Ninguém ficava em hotel, sabe? A gente se virava, né? E aí, depois, as coisas começaram a ficar desse jeito, sabe? Mais elitizada. Enfim, ninguém se deu muita conta. E o que eu até entendo, né, que também os congressos ficaram muito, enfim, né, aumentou muito o número das pessoas, mas que não seja assim, tá bom? Que não seja mais assim, que não se receba nas casas, mas na casa espírita, né, quando você se nega a receber um trabalhador, né, não é um qualquer, né, um trabalhador que vem de outras regiões, não é? Eu É, fico pensando assim, que isso não pode estar certo, porque o que está falando aqui, né, o que os Espíritos estão nos dizendo aqui, né, nesse texto, é que nós não vamos violentar a consciência das pessoas de outras crenças, não é? é, Agora, da nossa crença, é natural, pelo menos eu achava assim, hoje eu já não penso mais assim, sabe? Tanto, porque eu já tive algumas, vamos dizer assim, experiências, né, que foram fortes, mas assim, antigamente, né, também, quando nós viajávamos o Brasil inteiro, praticamente, nós sempre ficávamos na casa de alguém, né, de algum companheiro, para não ficar caro, né? Não ficava caro e tal. Aí depois, tá, fica em hotel, etc. Mas eu nunca tinha vivido uma experiência de chegar num local espírita e não ser acolhido na casa espírita. Porque tudo bem, então, enquanto tem muita gente, começou realmente as pessoas, as federativas começaram a arrumar dinheiro para as pessoas ficarem em hotéis, né?
Eu, pessoalmente, nunca defendi muito isso, sempre achava que tinha que manter aquela simplicidade e tal, né? Enfim. Mas, se chega um companheiro de outra região, que é um trabalhador de Jesus, e aí essa pessoa não encontra espaço na casa, né? Acolhida, né? Acolhida, vamos dizer assim, mínimo. Porque quem é que você vai procurar? Você chega numa cidade onde você não conhece ninguém, não é? Você vai procurar quem? Você tem que procurar aquele que é o companheiro da sua crença, não é? É. Eu acho que eu não estou raciocinando errado. Temos que procurar o espírita. Vem um espírita aí que é um trabalhador, lógico, ele quando as pessoas aqui de Rondônia iam para outras cidades, eu sempre dei uma cartinha para elas levarem, sabe? Quando era presidente da federação, apresentando para outra federativa, para outro centro espírita, né? Para a Uhum. pessoa saber, para aquela pessoa não ficar como se ela fosse um leigo chegando, né? É. Claro que tem um período de adaptação e É uma tal, recomendação, né? uma recomendação para a pessoa saber, não, essa pessoa, ou dava meu telefone, ligava para quem era daquela região, né? Agora mesmo, agora, né, nesse mês, uma jovem venezuelana, né, que estava conosco há 6 anos, ela e o marido, uma família, ela foi para Curitiba. E aí, eu entrei em contato com os companheiros de Curitiba, recomendei ela, e ela já foi Aquela acolhida. que participava dos estudos com a Dulce? Não, aquela ainda está aqui. Aquela ainda está aqui, é a outra. Ela é Kindra, o nome dela. São várias as famílias. Então, eles estão muito bem, né? Graças a Deus. E aí, eu já recomendei, ela já foi lá recebida, super bem recebida, já me deu feedback, sabe? Sei. Então, eu acho que, sinceramente, temos que rever isso. É muito medo que ficou, né, Rosa? As pessoas têm muito medo de É. serem enganados. É uma coisa assim difícil. Mas enfim, amiga, faz a nossa oração, fica as reflexões, né? Fica para a gente pensar e a gente também rever nossos conceitos, que às vezes a gente fica magoada com as pessoas, não é porque a pessoa não tem ainda o entendimento para saber receber, né? Sim, Importante que a gente faça. Se os outros não fazem, aí é o problema dele com Deus, correto? sim. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Deus, a nosso Pai, que tudo assista nesse momento, pedindo a espiritualidade superior, os nossos mentores, o nosso estudo de toda noite, que possam estar conosco, que possam abrir a nossa mente, colocando dentro também do nosso coração o sentimento de paz, de acolhimento, de amor por todas as pessoas que nos cercam, mesmo aqueles que não nos querem bem, aqueles que não nos entendem. Obrigado, Jesus, por esse momento. Sabemos que encarnados somos poucos, mas estamos cercados pela espiritualidade, nossa amiga, que zela por nós, que cuida de nós, e pedimos ajuda, que nós possamos buscar sempre a evolução nessa caminhada. Nos ajude, Senhor, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade única que estamos tendo nessa encarnação. Que o Senhor Jesus, nós agradecemos. Muito obrigado por tudo, pelo seu amor, que proteja a nossa vida, que nos ampare
e nos ilumine sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim Obrigada, seja. Rosa. Vamos. Nada. Maravilhosa. 20h57, nós estamos dentro do horário. Sim, perfeitamente. Nós estamos fazendo assim agora, Rosa, de fazer a oração no meio, em vez de ser no começo, até porque para não virar um ritual, né? Que a oração é sempre no começo, né? É. Eu fiquei assim, mas por que não pode pôr no meio? Porque no meio, quando a gente faz oração, dá uma quebrada no assunto, né? A gente relaxa, né? E aí, por isso também que nós começamos a colocar o evangelho, e não colocar mais aquelas páginas, para não pegar muito tempo dos nossos estudos, né? De obras básicas, tá bom? Ok. Então, hoje é dia da Gênese, meus amores. Eu vou pegar a minha Gênese aqui. Então, pode... Deixa eu fechar a câmera aqui. Pode dar continuidade, que eu vou pegar... Olha, que página que está? Olha, 248 é o capítulo 14, item 10 da Gênese. Tá bom? Então, o que acontece, né? A Gênese, nós já falamos, e sempre nós vamos repetir, porque sempre tem pessoas novas, né, nos ouvindo. Allan Kardec, ele pensava que ele iria só escrever o Livro dos Espíritos, e que aí a missão dele estaria concluída. De repente, claro, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que é, vamos dizer assim, um arcabouço que tem todas as linhas mestras, né? Tem todas as colunas, está tudo ali. De repente, ele começou a perceber que tinha alguns assuntos que ele poderia desdobrar. Ele falou, não, eu estou aqui, já escrevi, né, Livro dos Espíritos, ainda não morri, né, tal, fazendo nada mesmo, né, fazendo nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever mais um livro. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, que é das causas primárias, e vou escrever um livro que eu vou chamar a Gênese, né? Gênese, o que é Gênese, né? Gênese significa origem de tudo, né? Então, causas primárias, Gênese. Então, a Gênese, ela é o desdobramento da parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, tá bom? Então, é isso. Então, aí ele escreveu mais 4 obras, cada uma desdobrando uma parte do Livro dos Espíritos. E Gênese desdobra a parte primeira. Muito bem. Então, nós estamos já no capítulo 14 de Gênesis. 14, tá, Rosa? Tem 10. Aqui nesse que eu coloquei aqui é página 248. Nós estamos falando sobre os fluidos. Então, o fluido cósmico universal e os seus desdobramentos, né? Pois é capítulo 14 ou item 14? Capítulo 14. Então a numeração do meu é diferente. Aqui está capítulo 12, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais. Não aí, né? Perda do paraíso. Não, isso aí nós já passamos, é o capítulo 14. Deve ser, a página é diferente. Porque... É outra edição, né? Já no início, capítulo 14, os fluidos. Isso, é o item 10, não é no início. É o item 10. Vai passando que tem item. Item 10. Nota até grifada aqui, da outra vez. Porque nós já estudamos uma vez, né? Já. Na pandemia, não foi? A camada de fluidos espirituais, é isso? Isso, começa aqui, a camada de fluidos espirituais. Nós já estudamos, porque nós somos assim, né? A gente vai e volta. Bom, então, o fluido cósmico universal, ele é a origem
de toda a matéria que existe no universo. Uhum. A verdade é essa, né? Lá, na sua origem, o primeiro fluido, ele é o mais imponderável possível. O que é ponderabilidade? Né? Imponderável é uma coisa que você não pode pegar, né? Não tem peso, não tem forma. E então o fluido ele vai se condensando. A luz, ela já é uma matéria. Ela já é uma quantidade de fluido cósmico, uma certa ponderabilidade. Porque quando ela passa por um buraco negro, por exemplo, ela curva, faz uma curva, dizem os cientistas. Ela tem peso, a luz, né? O pensamento também. O pensamento tem peso. Tanto tem as formas, né? Pensamento. Então, quanto mais nós vamos, quanto mais a matéria vai ficando densa, mais ponderável ela vai ficando, né? Mais pesada, né? Mais pesada, né? Isso aqui é uma coisa ponderável, né? Tem peso, tudo, tô vendo, né? Bom, então aí nós vamos entendendo, por exemplo, que o mundo espiritual, que nós entendemos como sendo o mundo espiritual, ele é um mundo material, porque ali tem uma matéria fluídica, que nós chamamos. Ela é menos ponderável que a nossa, que nós estamos aqui, nessa terceira dimensão. Então, quando nós desencarnamos, que morre esse corpo, nós gravitamos, né? Nós gravitamos para a quarta dimensão, mas ali é matéria também. Então, vamos lá. A camada de fluidos espirituais, fluidos espirituais. Nós vimos antes, em alguns itens atrás, que ele disse assim, nós vamos chamar de fluidos espirituais para ficar mais fácil de entender. Né? Mas ainda é matéria, ele fala bem assim para nós. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Certo? Certo. Não são homogêneos esses fluidos. Não são. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais, necessariamente, se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias, o que vai acontecer com ele? Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem. Uhum. Seu álcool, quanto mais puro, mais inflamável, né? Mais volátil também, menos denso. O álcool ele é menos denso que a água. Por isso que quando a pessoa bebe álcool, ingere muito álcool, ela sente muita sede no dia seguinte e muita dor de cabeça. Por quê? Como o álcool ele é menos denso que a água, ele chega na célula cerebral primeiro e ele entra primeiro. Aí não entra água, entra álcool, por isso que a pessoa fica zonza. E se entra muito álcool e entra pouca água, o que vai acontecer com o cérebro, né? Vai sentir dor de cabeça. Então, às vezes a pessoa também que esquece de tomar água, idoso, né, ele precisa lembrar de tomar água, porque senão ele começa a sentir dor de cabeça. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça,
simplesmente Perde até o raciocínio, né? Exatamente, às vezes é falta de água. Só isso, né? Então, embora no todo continue a haver álcool puro, quer dizer, aquilo que nós falamos, né? Tu coloca uma batata numa sopa, tá lá a batata, você tá vendo a batata, você amassa a batata, dilui ela na água, ela já ficou menos densa. A batata continua lá. Pegar aquilo, colocar numa piscina, ela continua lá, né? A mesma batata, mas ela está muito mais imponderável, né? Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele os seus perispíritos. Então, aqueles que vão viver na Terra, então, quando vem espírito de outros planetas reencarnar na Terra, eles têm que ficar um período na atmosfera, na psicosfera, absorvendo um pouco do psiquismo também da Terra e absorvendo as energias, né, magnéticas da Terra, né? Os fluidos próprios da Terra, para que ele possa fazer um perispírito compatível com a Terra, não é? Para que aquele perispírito possa produzir um corpo compatível, não é? Um corpo que vai sentir calor na temperatura X, que vai sentir frio na temperatura Y, né? Então, ele diz assim, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Olha que interessante, né? Interessante isso, ó. Então, se o espírito é um espírito ainda animalizado, é evidente que ele vai absorver a parte da matéria mais densa. Por isso que ele vai ter que. A comida dele, aquela comida bem, né, pesada, e ele come e não faz mal. Para ele come pedra, não faz mal. Por quê? Porque ele é uma alma ainda grosseira, né? O espírito é grosseiro, então o perispírito também tem que ser grosseiro. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação. O efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, a pessoa desencarna e nós estamos sujeitos à força gravitacional. Todo o universo está sujeito à força gravitacional. Então, nós vamos gravitar. E o nosso perispírito vai ter um peso, né? Vai ter uma densidade, uma ponderabilidade, e aí nós vamos gravitar. Gravitar, vamos dizer assim, vamos subir ou vamos descer, né? O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Então, o corpo, ele vai ter necessidade de dormir, necessidade de comer, mas também nós observamos uma coisa: se o perispírito daquela pessoa é um perispírito mais leve, de alguma forma isso irradia no próprio corpo. Talvez não logo que a pessoa nasça e também quando ele ainda é jovem, mas conforme a pessoa vai envelhecendo, a irradiação do perispírito dela vai marcando o corpo.
e ela vai tendo uma expressão, uma forma às vezes mais grotesca, né? Enfim, vai ficando, enfim, né? Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Certo? Esse grosseiro aí é no caso de mais materializado? Grosseiro no sentido de mais denso, sabe? Mais denso, mais ponderável, a matéria está mais aglutinada. Uhum. Deixa eu ver, dá para fazer o 11 ainda. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tem de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo. Então, é isso que, mais atrás, em itens anteriores, ela fala, nós podemos chamar fluido etéreo, né? Ou fluido espiritual, para a gente se entender melhor, mas espiritual não é no sentido de espírito na sua pureza, não é. É ainda o invólucro desse foco inteligente. Espírito, nós podemos chamar que é um foco de inteligência. Os espíritos falam isso. É um foco de inteligência. Tá também na Gênesis, se eu não me engano, um pouco mais atrás. Eu acho que é na Gênesis. É um foco de inteligência revestido de uma energia mais condensada e que vai se condensando. Mas o foco de inteligência, o que ele seria, né? Ele seria uma centelha, dizem os espíritos, quando a gente vai perguntando qual seria a forma do espírito. Eles dizem que alguma forma o espírito teria, mas é imponderável, totalmente para nós, né? Então, como seria uma centelha, né? Uma coisa assim, né? Uma Então, luz? quando está falando... Oi? Uma luz? Tanto que eles, quando fala qual seria a forma do espírito, para nós seria uma centelha, e que ela variaria, né? Ele dá lá a cor, né? Do vermelho até não sei qual cor lá, mas uma centelha, né? Uma chama. Tipo um vagalume, daquele lampejo. Isso seria o espírito puro, só ele, o foco de inteligência. Quanto mais você vai evoluindo, o seu perispírito, ele vai ficando também cada vez mais etéreo. Tá vendo aqui, ó? Ele vai sendo uma energia cada vez mais luminosa, mas é o perispírito ainda, né? Os espíritos superiores, eles têm ainda perispírito, né? Mas é bem etéreo. Então, como que eles são vistos, chamados espíritos de luz? Porque o perispírito é tão etéreo que ele é só realmente uma luz. E é muito difícil para eles reencarnarem nessa dimensão. Eles sofrem muito para reencarnar, porque eles têm que dar ponderabilidade ao seu perispírito para poder reencarnar, né? Então, ele diz assim, ó, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para as dos encarnados. Então, no mundo espiritual, que nós chamamos de mundo espiritual, nós vamos ter esse fluido etéreo, seria uma atmosfera. Nós vamos respirar esse fluido.
Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Eles não conseguem penetrar nesses ambientes. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali. Como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos para quem viveu longo tempo nas trevas. Insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol. Então, o que ocorre? Os espíritos que estão nas trevas, nas regiões das trevas, os espíritos, eles não conseguem vir à crosta nos obsediar. Eles não conseguem ficar aqui por muito tempo. Então, talvez eles consigam vir muito rápido, eles têm que sair rápido da crosta, porque se eles pudessem permanecer na crosta, nós enlouqueceríamos, nós não suportaríamos a presença deles aqui. Eles vivem no centro da Terra, nas regiões centrais do globo. O que é que nós temos na crosta? Espíritos umbralinos, espíritos cheios de consciência de culpa, mas não os perversos. Os perversos, eles conseguem, dizem que já não é tão fácil para eles conseguir a reencarnação das almas dos seus meios. Eles conseguem a reencarnação de espíritos das suas faixas na crosta, para que eles sejam os seus intermediários aqui, entendeu? Mas essa reencarnação desses seres que se dava com mais facilidade, não é? Dos seres das trevas, estou falando, tá? Das regiões de abismo. Eles conseguiam reencarnar hostes deles, né? Já não é mais assim tão fácil. Eles precisam sempre necessitar, lógico, de autorização das esferas administrativas da Terra, né? Do planeta. Mas hoje, muito mais. Então, esses que reencarnam, e que muitas vezes os espíritos sombrios supõem que eles que conseguiram as reencarnações não foram autorizados diretamente pelo Cristo, certo? Estão aqui, trazem muitos conflitos, muitos dissabores. Nós vamos ver, né, no livro da Dona Ivone Pereira, Após a Tempestade, recomendo, leia. Ela fala desses espíritos que são tribais, daquelas tribos bárbaras, né? Que são as tribos de Gengis Khan, de Taras Bulba e de outros, e que eles, então, permaneceram mais de um milênio sem poder reencarnar nessa dimensão aqui que nós estamos. Ficaram prisioneiros. Então, agora,
muitos deles estão reencarnando. E eles trazem grandes perturbações para nós, não é? É uma forma de devolvermos à lei divina os benefícios que tivemos com a reencarnação de almas nobres, certo? Na Renascença, por exemplo, né? Na Renascença, por exemplo. Então, nós tivemos essas dívidas. Então, tem espíritos que ficaram 1000 anos, 1500 anos presos, e agora foram soltos para as reencarnações. Então, eles mantêm as suas conexões com as regiões sombrias, né? Com aqueles que se comprazem mal. Muitos são ignorantes, muitos se tornam joguetes na mão dos espíritos do mal, né? Que governam o mundo. Então, é isso, nós estamos vivendo esse momento da reencarnação dos espíritos viciados, né, na luxúria, no sexo, estão reencarnados. E é interessante, esses espíritos viciados no sexo, eles têm uma forma, o corpo deles é muito belo, muitos deles. Muitos deles têm uma forma bonita. Muitos deles têm uma certa inteligência, né? Mas, com o passar do tempo, de tal maneira eles vão desgastando essa forma que ela vai ficando depauperada, né? Certo? E aí nós temos, então, que confiar, né, em Jesus, confiar que assim como, né, estão esses espíritos que trazem tanta dor para o planeta, também começa a reencarnação de almas, de almas muito nobres, também são chamados espíritos de cristal, né, os cristais. Eles sempre reencarnaram como líderes, mas agora estão vindo em maior profusão, né? Enfim, né? Essas almas que têm uma contribuição para trazer para nós, né? E aí, o que que ocorre, né? Como dizia Mahatma Gandhi, um homem que atinge a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Então, nós temos que confiar nisso, né? Nesse amor, e por isso também os espíritos têm nos convocado, a nós, né, os espíritas, a que mantenhamos espaços de oração todos os dias, se possível, para que possamos ser aquele ponto, né, de luz, né, onde eles possam fazer conexões, conectar redes de oração, não é? Para possibilitar muitas coisas que nós não temos nem ideia, né? Então, é isso. Na nossa próxima quinta-feira, nós continuamos falando sobre isso, porque isso é muito profundo, né? Por isso que eu digo, nós temos que estudar o Espiritismo na obra básica, né? Não adianta ficar estudando Espiritismo em obras que trazem um alento, mas que elas são melhores para fazer grupos de autoajuda e grupos de autoconhecimento, né? Para isso, elas são muito boas, elas fazem uma boa preparação, elas criam um ambiente, lê para preparar, mas se você quer conhecer o Espiritismo, não tem como, gente, você tem que ir para a obra básica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou relendo, né, por força do nosso ofício, não sei pela quanta vez, né, depois da morte do Leon Denis. Então, o Leon Denis, ele é um filósofo, né, respeitadíssimo, e ele, então,
ele é posterior a Kardec, certo? Posterior a Kardec. Mas ele, então, 25 anos depois que Kardec havia desencarnado, Leon Denis, então, lançou esse livro aqui, ó, Depois da Morte. Ele lançou esse livro num congresso internacional espiritualista, né? Não era espírita, espiritualista. Houve um congresso internacional e ele, então, participou, e já nesse congresso já se começava a discutir muito as ideias de Allan Kardec. As pessoas começavam a falar que Allan Kardec tinha errado de ter feito o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não devia ter escrito, que ele fez muitas concessões à Igreja Católica. E o Leon Denis, então, ele começa a defender Allan Kardec. Imagina, 20 anos só, 25. Isso lá na França. O pessoal já achando que o Evangelho, olha só. Aí o Leon Denis, aí o pessoal fala assim, que devia ter um livro que fizesse um resumão. Ele já tinha escrito o livro O Problema do Ser e do Destino, né? Traduzido no Brasil ficou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, foi o primeiro. E aí esse daqui. Ele não tinha escrito esse. É porque ele devia escrever um livro que fizesse um resumo do que seria o Espiritismo para as pessoas mais simples poderem entender, numa linguagem mais coloquial. E ele, então, como é uma pessoa que foi pobre, nasceu na classe pobre, ele, então, fala assim, não, mas esse livro eu estou escrevendo ele. E no ano seguinte, então, ele lança Depois da Morte. Né? O livro Depois da Morte é um livro que você, para uma pessoa que está chegando no Espiritismo, então as pessoas falam assim, Eurípides Barçanufo, ele não aceitava o Espiritismo, aí o tio dele, não foi esse livro que o tio dele deu, Depois da Morte, Eurípides Barçanufo? Foi. Eurípides Barçanufo leu o livro durante a noite inteira, leu o livro inteirinho e se converteu ao Espiritismo. Por conta disso, as pessoas acham que vão aprender Espiritismo lendo Depois da Morte. Entenderam o que estou falando? Não vão. O livro Depois da Morte, ele nos dá uma ideia geral, maravilhosa, uma linguagem coloquial, né, muito bem feita, tanto que converteu Eurípides Barçanufo. Só que depois Eurípides Barçanufo foi estudar o Espiritismo onde? Nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, certo? No Livro dos Médiuns. Ele foi estudar o Espiritismo na fonte primeira, né? Então, é isso que eu estou falando. Então, Leon Denis, maravilhoso. Mas Allan Kardec codificou a doutrina, né? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes. E não vamos abrir mão do espiritismo, da sua essência, da sua pureza, sabe? Por nada, né? E só tem um jeito, é estudando, porque toda vez que a gente lê alguma coisa, vem algo novo, que a gente não tinha prestado atenção, não é? Estou errada? Tá, não, tá certo. Então, gente, eu não estou dizendo que vocês entenderam, né? Eu estou relendo pelas leonésima vez. Que ele é excelente. Tá? Eu amo Leon Denis. Tá bom, meus queridos? Então,